Boa noite a todos. Arcanjo Miguel, novamente aqui, para nos guiar nesse aprendizado tão importante. Vocês notem que, para Deus, nosso Pai, nosso Criador, todos os sinais são bem avaliados. Quando o mestre trouxe uma mensagem, ele trouxe a mensagem de forma generalizada. E assim ficou até chegar este momento, onde podemos e temos a permissão para esmiuçar todos os ensinamentos do mestre. Diante do Pai, tudo é considerado. E é por isso que nunca pode se generalizar de uma só forma um comportamento. É certo que pensar o mal é ruim e só traz negatividade para todos. Porém, existem as escalas. Quando se pensa o mal e imediatamente o repele, esse pensamento não sois vós. É um pensamento que foi sugerido, principalmente por espíritos obsessores, por energias negativas, por lembranças negativas, mas que você, que está buscando ser uma pessoa correta, uma alma que representa a bondade e o ensinamento do Cristo, você imediatamente o repele, pois sabe que esse pensamento só vai levá-lo à ruína. E que não é você, pois não lhe concebe sequer pensar o mal. Isso acontece muito com as pessoas que estão tentando evoluir, se corrigir, crescer de alguma forma. Todo o psiquismo que está ao redor de você, formado pelos maus pensamentos ou por tudo que tem acontecido nas cidades, veem esse esforço e querem, de alguma forma, que você não evolua. E é por isso que eles se aproximam para trazer essas ideias, esses pensamentos à sua mente. No entanto, quando você vibra numa energia positiva e vibra junto com a proteção divina que há em você, essa energia do psiquismo é facilmente dissipada. Basta que você a rejeite, a negue, e ela vai se afastar de você a partir do momento que você começar a pensar em coisas boas. A melhor forma de combater um pensamento ruim é, eu digo, 3 pensamentos bons. Um para repelir, o outro para acalmar, e o terceiro bom, pensamento bom para ficar. Então, todas as vezes que vierem maus pensamentos à sua mente, pense positivo. Pense em 3 coisas boas e você ficará livre desse pensamento. No entanto, existe uma segunda categoria. Há aquelas pessoas que o pensamento ruim vem e elas, por um momento, pequenos momentos, abraçam aquele pensamento, mas não ousam colocá-lo em prática, porque sabem que é ruim. E isso acontece muitas vezes quando você é tentado. Se passaram a chamar essa segunda vertente
como tentação, que é quando você pensa em fazer, digamos, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão na rua, e aí vocês passam, vocês veem uma pessoa deixar a carteira. Digamos que ela estava sentada no banco e ela se levanta e a carteira cai do bolso. E nesse exato momento, você é tentado a pegar a carteira, esconder a carteira e não devolver. Mas no mesmo instante você percebe, não, isso é ruim. Eu não gostaria que fosse feito isso comigo. E então você pega a carteira e chama a pessoa, para que a pessoa pegue a carteira de volta. Nesse exato momento em que você viu a carteira, entre o espaço onde você viu a carteira e a pegou, você foi tentado. Mas, ao mesmo tempo, você rejeitou aquilo e fez o que era certo. No entanto, existe a terceira vertente, que seria aquele que viu a carteira, pegou a carteira, foi tentado a ficar com a carteira e ficou. Não chamou a pessoa. Esse realmente executou o mal. Então vejam que existem as 3 etapas, as 3 formas de você responder às sugestões negativas que podem vir à sua mente. Você pode acatar ou não acatar. Você pode rejeitar. Você tem a escolha do aceitar ou não aceitar. A isso chamamos de livre-arbítrio. E a estadia neste planeta é exatamente para isso. Para que você entenda que, de acordo com a sua escolha, você vai pagar um preço. Muitas vezes, você pode até se arrepender pelo mal que fez. Mas, de alguma forma, você vai pagar o preço daquele ato por ter ficado com a carteira alheia. E, no entanto, aqueles que nem sequer pensam em algo assim, já estão no patamar do Pai. Compreendem as 3 vertentes dessa situação? Qual o objetivo de nós estarmos aqui ensinando isso para você? É para que você entenda que você vai estar sujeito à tentação, mas que cabe a você a escolha de fazer o que é certo e o que é errado. Mas o que nós queremos que você alcance é o patamar de nem sequer ser tentado, de não ser provocado a fazer o que é errado, de, quando chegarem com essas sugestões diante de você, vocês não a concebam de forma nenhuma. A médium tem uma história que ensina bem isso, que aconteceu com ela. Ela foi para caminhar e levou a caderneta para fazer umas anotações, porque eu havia pedido para ela. Eu iria dar umas sugestões e era para ela anotar. E aí, quando ela foi caminhando com o caderninho, caiu a caneta do Luz da Serra, Aura Master. Uma caneta muito bonita. Ela não está aqui para eu mostrar.
caiu no cantinho da calçada. E ela não percebeu. E ela foi, fez a caminhada e eu permaneci calado. Não dei sugestão nenhuma. Quando ela voltou pelo mesmo caminho, e ela não costuma voltar pelo mesmo caminho, eu a fiz voltar pelo mesmo caminho. Ela foi, fez a volta e voltou pelo mesmo caminho. Lá no cantinho, onde tinha caído a caneta estava lá. E ela olhando, ela viu a caneta. Só que naquele caminho, naquele horário que ela estava caminhando, passam muitas pessoas, porque é exatamente o caminho onde o terreno é mais plano e muitas pessoas aqui no bairro aproveitam para caminhar. Vocês acham que eles não viram a caneta? Eu diria para vocês, sim, eles viram a caneta. Só que eles pensaram dessa forma. Deve ter sido alguém que estava caminhando e deixou cair. Quando a pessoa voltar, ela vai achar a caneta dela no lugar certo. E foi isso exatamente que aconteceu. Esse é o estágio em que você tem que chegar. Você ver algo que não te pertence e sequer passar pela sua cabeça pegar. Você ver algo, uma oportunidade de fazer o que é errado e sequer passar na sua cabeça fazer aquilo que não deve. Compreendam que a escolha foi de cada um que passou e viu aquela caneta. Mas ali a deixou, porque sabiam que a pessoa, o dono, iria encontrar. O que é pecado para você? A igreja ensina que todo pecado tem perdão. Vocês sabem qual é o pecado que não tem como perdoar? E não é porque Deus é ruim, o nosso Pai. É o pecado contra o Espírito Santo. O pecado, ele é o erro. Foi assim que a igreja controlou por milênios as pessoas, colocando o erro como pecado. Mas nem todo erro é um pecado. Um erro é a possibilidade de um acerto. Errar é o objetivo também de vocês aqui. Ou vocês pensam que vieram só para acertar? Não, lógico que não. Vieram para errar. E o que é o pecado contra o Espírito Santo que é tão grave? Eu vou dizer para vocês hoje. O pecado contra o Espírito Santo é quando você se fere. Porque dentro de você há o seu divino, o seu Deus. E quando você não acredita em você mesmo, quando você se machuca, quando você se doa mais do que você tem, quando você não se respeita, quando você se culpa, quando você se entristece, quando você sente essa angústia no seu coração, você está pecando contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em você.
O Espírito Santo faz parte de você. Você é o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade do Pai. É por isso que nós ensinamos a você a se amar, a se colocar em primeiro lugar. É por isso que nós estamos aqui para mostrar para vocês o caminho de dentro e não o caminho de fora. É por isso que as pessoas, quanto mais se anulam, quanto mais se culpam, mais elas sofrem, até chegar ao ponto de adoecer, de se esquecer de quem são. Nós estamos hoje no momento mais importante de toda essa jornada que você já trilhou. Nós estamos no momento da autodescoberta, da autocura, do amor próprio. Se ame, se respeite. Confie no Deus que habita em você. Não se culpe por nada. Você veio para errar e para acertar. Você não veio para ser perfeito. Sabe aonde você estaria se você fosse perfeito? Aqui no céu. Mas você está pisando na terra porque você ouviu um chamado. Você ouviu o chamado do nosso Pai, do nosso Criador, para que você fosse luz aqui da terra, porque o nosso Pai precisava de você aqui. E está tudo bem errar. Está tudo bem fazer o que não é certo. Se você não tivesse errado, você não estaria aqui agora me ouvindo. Se você não tivesse percorrido as suas estradas, você não estaria agora se permitindo caminhar em novas estradas. A vida é muito mais do que você imagina. Essa realidade física é toda criação sua. É um grande teatro. Nós vivemos em um Big Brother gigante. O Big Brother do Pai. Todos nós. Então não se culpe. Se ame. Não se julgue. Se ame. Não se condene. Se ame. Compreendam que os umbrais estavam cheios de almas que se autocondenaram. Que nunca o nosso Pai amado condenou ninguém. Nunca nosso Criador queimou um filho em uma fogueira eterna. E jamais ele faria isso. Mas, no entanto, se vocês visitarem hoje os umbrais, vocês verão almas atoladas nas suas próprias consciências.
que se transformou em lama, em dor, em sofrimento. Almas que se autocondenam, que se culpam e se condenam a um sofrimento eterno. E acreditam que é Deus que está fazendo isso com elas. Vocês verão almas que roubam a energia uns dos outros para tentar se manter na ilusão desse teatro que está aqui, dessa farsa, desse engano. Mas tudo isso que está acontecendo não sai dos propósitos do Pai. Tudo o que está acontecendo era para acontecer. E são consequências de todas as sementes plantadas por milênios. Sementes de medo, de insegurança, de tristeza. Sementes de ódio, de lástimas, de reclamações. E nós estamos aqui para convidá-los a colocar um basta nisso. E esse basta começa por você. Não começa por ninguém que está ao seu redor. Começa por você. Não se permita ser feito de bobo. Não se permita ser mais iludido. Queira ver tudo o que acontece ao seu redor como realmente é. Veja sempre os dois lados da moeda. Nunca se contente com apenas um lado. A realidade da sua vida é que tudo que aconteceu com você tem o positivo e o negativo. E eu pergunto para você, por que só o negativo ficou na sua memória? Se esforce para pensar e lembrar também do positivo, para que você veja a situação como ela realmente é. Ame-se. Se perdoe. O perdão mais difícil não é o que você dá para os outros, para aqueles que te fizeram mal. O perdão mais difícil é o que você dá para você mesmo. Por que você não se aceita errar? Aceite. Aceite os seus limites. Quando você estava do lado de cá, do véu, você não sabia o quanto seria difícil o lado da vida física. Porque você não sentia na carne o que você sente agora, nesse momento. A vida é maravilhosa, é uma oportunidade única. Mais de 20 bilhões de entidades estão aguardando para ter essa oportunidade que você está tendo aqui. Se você tirar a sua vida, quando você estiver do lado de cá, você não vai se perdoar.
por ter deixado o egoísmo vencer. E aí vão ser mais milênios para você se recuperar, para você conseguir vir novamente, se perdoar e ter que passar pelo preço da atitude que você teve. E eu falo isso não só para você que está com essa corda na mão, eu falo isso para você que fuma, que usa drogas, que exagera nos remédios, no açúcar, na comida, no gasto, no consumo das coisas. Tudo pode se tornar vício na sua mão. E depois, quem vai cobrar de você é você mesmo. Não somos nós. Não é a espiritualidade. É você mesmo. E as entidades das trevas usam e abusam dessa autocobrança que você faz sobre você mesmo. Pare de se cobrar. Pare de se crucificar. Para isso que o Cristo se crucificou. Para mostrar para você que toda dor tem um porquê. Que todo sofrimento tem uma saída. Tudo passa. Se você hoje está chorando, está triste, vai passar. Se você está sentindo dor, vai passar. Se você terminou com a pessoa amada, vai passar. Se você está infeliz, vai passar. Tudo passa. Aqui na Terra, tudo passa. Respira. Veja coisas boas. Ouça boas músicas. Se permita passear. Se permita viver. Se permita pisar no chão. Se permita respirar. Se permita ser feliz. Se permita. E você vai estar permitindo que o divino que há em você, que o Espírito Santo inunde seu coração, transborde do seu corpo e transforme a sua realidade. O caminho de dentro é a libertação do Espírito Santo que há em você. E a sua realidade pode ser transformada, sim, de uma hora para outra. Quando você menos espera. Basta que você se permita amar, amar a si mesmo, respeitar a si mesmo, cuidar do Espírito Santo que há em você, que vibra e traz a vida a você todos os dias, em cada célula, em cada momento da sua vida, dessa sua experiência. A vida é apenas uma experiência. Encare dessa forma. E as coisas vão ficar muito mais leves. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido,
Gratidão pelas suas eternas bênçãos. Que essas palavras caiam como mel nas bocas de todas as pessoas. Palavras doces, de incentivo, de força, de amor. Gratidão por todos nós estarmos aqui. Entidades encarnadas, desencarnadas, mas vivendo esse momento único que jamais voltará. Gratidão pela oportunidade de cada vida de ouvir essas palavras. Gratidão pela internet, que nos possibilita, Senhor, levarmos essa palavra a todos aqueles que um dia verão esse vídeo. Que o amor prevaleça sempre em todas as vidas e que possam, Senhor, compreendê-las como a água viva que cai para trazer vida a todo esse planeta. Gratidão, mestre querido, por ter vindo anunciá-las e por ter nos permitido participar de todo esse processo evolutivo. Porque o nosso divino se alegra em poder levar a todos os divinos essa mensagem tão linda e verdadeira, que é o vosso ensinamento. Para que um dia possamos todos juntos festejarmos e celebrarmos a vitória da luz, do amor e do vosso propósito. Que assim seja. Bem, vamos tomar nossa água. Gratidão, gratidão, gratidão.